Vamos falar de formulários agora, tá, gente? A gente vai ver os elementos desse formulário, para que cada um serve e a maneira correta de utilizá-los. Lembrando que a gente não vai ver agora como formatar esses elementos, e sim para que cada um serve. Então, eu vou utilizar quebras de linhas para a gente estar podendo ver os nossos exemplos funcionando, ok? Deixa eu só atualizar aqui a página que eu deletei tudo e eu saí aqui sem querer do nosso localhost, tá? Então, eu vou entrar novamente no localhost e eu vou acessar a nossa pasta lá com o nosso curso, né? Tá aí, em branco. Ok. Vamos lá. Primeiro elemento, então, é o form, que é o nosso formulário. Ele indica que isso é um formulário de interação, tá? Depois a gente vai olhando os elementos de forma a utilizá-los. Vamos criando um formulário aí e a gente vai explicando cada elemento, ok? Então, label. O que é o label, gente? É um rótulo para controle de formulário, tá? Então, ele vai ser um rótulo desse formulário. A gente pode baixar aqui e dentro dele a gente pode ter um span para indicar e formatar, né, esse rótulo. Vamos botar aí nome, por exemplo. E abaixo a gente vai ter a entrada de dados. Então, a gente vai ter um input type text. Então, é uma entrada de texto. Depois a gente pode ter um valor padrão, por exemplo, insira seu nome, né? Normalmente a gente não utiliza valor, ou se for em PHP a gente recupera um valor aqui, caso haja algum erro no envio desse formulário. E a gente tem também o size, que determina o tamanho. Vou utilizar um 50 aqui, ok? Esse é o nosso input padrão, né? O mais utilizado, o input type text. Tá aí ele então, ok? Aí eu quero botar aí também o e-mail. Eu vou abrir um novo label. Vamos utilizar apenas um de cada um. Então, o e-mail ele também vai utilizar um input type text, né? Então, a gente já utilizou o texto. Vou botar aqui, ó, spam. Vou fechar esse spam e vou dizer que aqui é a senha desse nosso usuário. Vai sair um formulário nada a ver, mas a gente vai conseguir utilizar todos os tipos de inputs. Então, input type password, né, que vai ser a nossa senha. Size, também vou utilizar o 50 e vou fechar aqui. Vamos dar um F5 para atualizar. Olha só o que aconteceu, ele ficou tudo na mesma linha, tá? O input type text, normal. Input type password, ele já vai proteger os caracteres. Eu vou botar uma quebra de linha aqui entre os labels, tá? Não se deve utilizar assim, mas para o nosso exemplo fica bacana. Ok, então. Temos dois tipos já. O terceiro tipo que a gente vai utilizar aqui pode ser o checkbox. Então, input type checkbox. Aí eu vou passar o valor. O valor pode ser 1, que indica que ele marcou. Ok? Depois para a gente tratar. E a gente vai botar aqui do lado, ó, marque para receber e-mails. Ok? Novamente a gente pode vir aqui, ó, label, né, para identificar esse grupo. E label aqui. Vou dar um tab. O interessante do label, gente, é que além de ele separar esse grupo, se você clicar aqui no nome, ó, você acessa o formulário. O mesmo acontece se você clicar aqui, você marca. Ó. Não precisa necessariamente você clicar aqui. Você está interagindo no label, tá? Então, para isso também que ele serve, além de servir para formatação. Mais uma quebra de linha aqui para a gente botar lá embaixo. A gente já viu 3 tipos de inputs. Novamente, então, label. Fechei label. E entramos agora, então, com o tipo de rádio, né? A gente já viu o checkbox, vamos ver o rádio aí. O rádio seria uma seleção, né? Então, input type rádio, value 1, name, vou botar S aqui de sexo, tá? Masculino. Vou dar um espaço aqui, enter, e a gente vai copiar tudo isso aqui, ó. E vai botar aqui o valor de 2 com o mesmo name, tá? Se o name for diferente, ele vai conseguir marcar os dois rádios, e não é essa a função. Outro elemento que eu estou esquecendo aqui é sempre input type text name nome, para a gente recuperar esse input, esse valor depois, tá? Aqui, name senha. Aqui a gente tem um checkbox que vai ter o name de news, por exemplo, que ele vai receber, tá? Então a gente tem o name sempre para poder recuperar essa informação depois. Vamos ver como é que está ficando? Então, texto, password, checkbox e rádio, né? F5 para atualizar, texto, password, checkbox e rádio. Perceba que a gente pode marcar um ou o outro. O que aconteceu aqui, gente? Olha só,
muito interessante, tá? Ele dá essa bugadinha, por quê? Porque a gente está no mesmo label. Então, o input, aí o rádio, é interessante que você use fora de label, tá? Para que não dê esse probleminha. Ou se você for utilizar no label, você pode vir aqui e criar um label para cada um dos nossos elementos, né? Então, label e label aqui também. Então, você está fazendo de uma maneira correta agora, que seria o feminino, né? Feminino. Agora sim ele vai ficar certinho. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai marcar corretamente. Se eu clicar na palavra, ele vai marcar corretamente também. Se eu trocar o nome, por exemplo, aqui, ó, o name, vou trocar aqui para um M, a gente vai conseguir marcar os dois, porque aí ele não está selecionando ou um ou outro, tá? Então, isso aqui, ele geralmente é utilizado para marcar o mesmo valor, e o checkbox, então, sim, que você vai utilizar para marcar vários valores, tá? Depois disso, deixa eu dar um Enter aqui novamente, uma quebra de linha. A gente vai ter o input, vamos ver aí o button, tá? Input type button name enviar value enviar. Fechei. O que é o input type button, gente? É um botão, tá? Ele cria esse botão. O name é para a gente identificar que foi enviado e o value é o que vai estar escrito dentro do botão. Por exemplo, mandar, ele vai alterar o valor de dentro do botão, ok? Então esse é o put type button, que a gente não vai estar utilizando. Vou deixar comentado aqui, é muito pouco utilizado o type button, né? A gente vai utilizar mais outros tipos. Button a gente já viu. A gente vai ter então o input type file. Input type file. Name imagem. IMG, vamos botar aqui. Então, o input type file serve para envio de arquivos. Todos eles têm o elemento size, tá? Posso botar aqui size 50. Obviamente que os rádios e os cheques não, né? Você não vai estar utilizando esse tipo de size. Mas dando um F5, você tem aqui para selecionar o arquivo. Clicou, ele já seleciona e ele já vem pré-formatado aí com o botão certinho, ok? A gente vai estar vendo como utilizar alguns hacks de CSS para formatar isso aqui depois, porque o CSS não pega nele. Depois, então, ainda do input type file, a gente vai ter o input type imagem. Input type imagem. src. Obviamente, você vai ter que ter uma imagem para botar lá, né, gente? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui dentro da minha pasta. Puxar aqui dentro da 2010, seu site, imagens, pegar aqui esse aqui, tá? Não quero alterar, ele não vai puxar porque ele não está na mesma pasta do projeto, tá, gente? Deixa eu pegar de novo e tentar puxar para a pasta aqui. Sim. Vou salvar direto aqui, ele já vai pegar aqui. Perceba que eu dando um F5 está aqui a imagem, tá? Input type imagem, value enviar. Ok, o que acontece aqui? Ele cria um botão e utiliza a imagem, tá? É o botão de envio do formulário. Pode ver que já ficou aqui todos os valores que a gente tem, ok? Depois disso, gente, quando a gente utilizar esse tipo de formulário aqui, a gente vai ter que utilizar um outro tipo de input também, que seria o input type hidden. Value enviar. Ele serve para quê? Para quando a gente utilizar o input type image, por exemplo, ele enviar o formulário, ele identificar que a gente está enviando. Porque aqui alguns navegadores como o Internet Explorer não vão reconhecer que isso aqui está enviando o formulário. Então é interessante você utilizar o hidden para isso. Ou, por exemplo, input type name data. E aí você bota aqui dentro um PHP date, por exemplo. PHP date, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha PHP, dia, mês, ano. Esse input type hidden, de uma forma ou outra, nunca vai aparecer no nosso formulário, tá? Ele é oculto. Então, aqui nesse caso, você está utilizando para enviar a data que foi enviado esse formulário ocultamente para dentro do seu dados tratados, tá? Vou comentar isso aqui, fecho esse comentário. Deixa eu tirar aqui o PHP, a gente comenta aqui, tá? Mas como a gente não está falando de PHP ainda, vou só
remover isso aqui e deixo comentado. A gente já viu o hidden, já viu o image, faltou a gente ver os dois botões de finalização aí em inputs ainda, tá? Eu vou ter o input type reset, value limpar formulário, ok? Então ele serve exatamente para isso, para limpar o form. Eu boto lá meus nomes, limpar, ele vai limpar para a gente corrigir novamente e preencher, tá? Olha só, ele limpa tudo. Dá um reset aí no nosso form, tá? E o mais utilizado, também input type submit, value enviar, name enviar. Então esse é o nosso input para envio do formulário, né? Que a gente vai estar enviando esse formulário lá para o servidor. Perceba aqui, quando eu vou botar o nome Robson, senha 12345, vou marcar aqui as informações, não vou utilizar agora o formulário de envio de arquivos, tá? Enviar, olha lá em cima, nome igual Robson, senha igual 12345, então ele está passando pelo navegador isso aqui. Por quê? Porque a gente tem aqui alguns elementos. Primeiro, name, form contato, tá? Então esse é o nosso formulário de contato, por exemplo, tá, gente? Vou ter o action. O action vai dizer que se eu vou executar essa função dentro dessa página, o action vai ficar assim, tá? Ou eu posso botar, por exemplo, deixa eu vir aqui, new file, contato send.php, tá? Aqui dentro eu criaria a interação desse formulário, a recuperação de dados, e colocaria formulário enviado com sucesso. Ok? Então o que acontece? Quando eu vim aqui no meu action, deixa eu vir aqui, ó, action, eu posso selecionar, vamos botar aqui de volta para o site root, admin, seu, deixa eu voltar aqui, beleza. Quando eu for fazer isso, eu posso dar o action lá para a página. Então, o que acontece aqui? Vamos limpar aqui. Eu vou estar passando esses dados, ó, enviar, formulário enviado com sucesso. O que aconteceu? Eu fui para a página contato e ainda enviei os dados por aqui, tá? O que é esse tipo de envio? A gente está enviando pelo browser. Então, esse é o método, ó, method get, ou seja, ele vai passar os dados pela URL do nosso site. O formulário mais utilizado aí que você vai estar vendo é o método post. Aí a gente tem o enctype. Enctype é utilizado para quê? Quando você for utilizar textos, você vai utilizar o TextPlain, mas normalmente quando você for utilizar apenas o formulário sem envio de arquivo, você não precisa botar enctype, tá? Quando você for utilizar imagens junto no seu formulário, enctype multipart form date, ok? Então ele vai estar indicando que esse formulário vai enviar imagens e parâmetros, né, valores. Quando você tiver um input type file, então é obrigado que você tenha o enctype multipart form date. Ok, gente? Então esses são todos os elementos comuns. Tem mais um elemento bacana aqui, que é o field set. O field set, vamos botar aqui, field set, ele vai indicar um grupo de elementos. Vou selecionar todo aqui, todos os meus elementos, vou dar um tab, ok? Esse field set, então, ele vai envolver todos esses elementos. Vou vir aqui abaixo, ó, antes do envio, tá? E vou fechar esse field set. Então, o que ele vai fazer? Ele vai envolver. Isso aqui é um grupo de elementos, tá? Então, o field set agrupa esses elementos. Então, eu tenho lá nome, e-mail, senha, num field set. Depois eu vou ter lá os formulários de endereço. Vamos criar aqui com os outros elementos, tá? Esse field set vai ter mais um elemento chamado legend, que vai identificar qual é esse field set. Então, vamos botar aqui, ó, dados primários, ok? Então, está identificado, esse field set serve para os dados primários. Vamos selecionar tudo aqui novamente e mais um tab para organizar nosso código, tá? Aqui a gente vai ter aqui mais um field set. Esse field set eu vou deixar sem legend, tá? Que vai ser só para marcar ali. Ou a gente pode botar também a legenda, né? Ó, legend enviar formulário. Fechei legend, tá? Dessa maneira que ele vai ficar, ó, ele já selecionou por grupos, tá?
dados primários, enviar formulário. A gente pode até vir aqui, ó, e dar 2 quebras de linhas para identificar melhor, ele vai separar. Então a gente está separando por grupos. Dentro dessa quebra de linha, eu vou criar mais um field set. Vou tirar os espaços aqui. Deixa eu descer aqui para a gente visualizar melhor. Ok. Esse field set vai ter então um legend de dados secundários, tá? Dados secundários. Vou botar aí mais um label. Que ainda tem elementos para a gente ver, né? Fechei esse label aqui. Então a gente vai ter, depois aí de ter visto todos os inputs, a gente vai ver o select, tá? Então, select. Onde é que a gente identifica o valor? Select name. Vamos botar aqui setor, ok? Fechei o select. Entro com o select abaixo, descendo, e a gente vai ter aqui as opções. Options, tá? Value é o valor desse option. Vamos dizer que setor comercial é 1, ou você pode botar comercial aqui dentro, né? Mas eu vou botar por valores. 1. Fechei aqui, vou botar aqui comercial. Interessante aqui você utilizar assim, ó, e desce ali até o espaço, ó, ENBSP, para ele dar um espacinho e ficar melhor estilizado ali. Vou copiar aqui, vou botar mais outra opção, que é a opção 2, suporte, ok? F5 para atualizar. A gente tem ali o famoso select, né, gente, para a gente selecionar uma opção. Também vai funcionar com limpar, tá? Agora a gente pode ter assim também, né, ó, Ctrl C, Ctrl V, tab, valor -1, selecione uma opção, ok? F5 para atualizar, tá lá, ó, comercial, limpar, ele vai voltar para selecione uma opção. É assim que a gente usa select. Aí a gente tem vários elementos como select, selected, o disable também, que são aí alguns elementos que a gente pode ter. Ó. Se eu limpar aqui, ele vai vir para o select, selected, e eu não consigo selecionar o disable, tá? Elementos aí que a gente pode estar utilizando também na elaboração de formulários. E a gente tem, por final, o nosso text area, que é o elemento de envio de texto, né? Então vamos lá, ó. Label, fechei label. Até aqui eu esqueci de um elemento, né? Vamos botar aqui o span para manter o nosso aí a nossa lógica. Selecione seu setor, né? Ok. Aí label novamente aqui. Span, envie sua mensagem. Como é que é o text area? Text area, name msg. Aí a gente tem col, tá? Que serão quantas colunas? Vou botar 10 colunas. E rows, que serão com quantas linhas? Vou botar 10 também. Fechei o text area. O text area, como as outras opções têm value, o text area não leva value, tá? Se você quiser botar um valor padrão, é aqui dentro, ok? O text area, então, tem essa diferença também. F5 para atualizar. E a gente tem também aqui o formulário de texto. Deixa eu dar aqui a quebra de linha que eu esqueci, né? Para ficar certinho. Ok. F5 para atualizar. Olha só. Então tá aí o nosso texto, né? Até vou botar aqui, ó, crows 80 para ficar um text area maior, ficar grandão. Eu vou botar aqui também uma quebra de linha, já que a gente não está utilizando CSS ainda, para ficar mais interessante, tá? Então a gente viu aí todos os nossos elementos de formulário. O reset vai funcionar para qualquer um, né? Se você preencher todo aqui e quiser resetar, ó, limpar, ele vai limpar. E no momento que a gente envia agora, ó, ele vai para outra página, mas ele não passou nenhum dado aqui. Esse dado é passado ocultamente e você pode recuperar lá no seu outro documento. Se você quiser fazer com que isso aqui seja executado na mesma página, é só tirar aqui o action e deixar em branco. Então esses são os nossos elementos de formulário.